O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás completou 140 anos. E para comemorar essa data, nós convidamos você a conhecer a história do Judiciário Goiano e seus bastidores. Está no ar o Agenda Judiciária Especial 140 anos. A Justiça Brasileira foi criada em 1530, quando Martim Afonso de Souza foi investido pelo rei de Portugal de poderes de jurisdição administrativa e judiciária. Em 1609 foi instituído o primeiro Tribunal da Relação do Brasil, com 10 desembargadores. E em 1874 foi criado o primeiro Tribunal da Relação de Goiás, o 8º do país, na então cidade de Vila Boa, capital do estado, hoje conhecida como a cidade histórica de Goiás. A história da Justiça Goiana inicia em 1º de maio de 1874. A cidade a receber a sede do Judiciário era a então capital Vila Boa de Goiás, hoje cidade de Goiás. Então, em 1873, através do decreto imperial, foi criado o Tribunal da Relação em Goiás, 6 ou 8 de agosto de 1873. E sua instalação se deu a 1º de maio de 1874, constituído inicialmente de 6 desembargadores, todos de fora, que aí não havia o ensino jurídico em Goiás, foi ser criado no início do século XX. Goiás estava muito afastado dos centros mais populosos e mais progressistas da nação. Eles foram buscar, para formar esse tribunal, nomes que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e de outros estados. E ali se formou o primeiro tribunal. Há 140 anos, aqui era o edifício número 1 do Largo do Rosário. A rua ganhou outro nome, Coronel Luiz Guedes de Amorim. Mas o prédio continua o mesmo. Bem-vindos à primeira sede do Judiciário Goiano. Na cidade de Goiás, o prédio continua o mesmo. E quem vê o antigo e primeiro Tribunal do Júri já imagina quanta história o lugar carrega. Quando tinha um júri assim, que era mais interessante para a população, que envolvia, né, réus ou vítimas mais conhecidas da população, o pessoal queria assistir, ali criava um tumulto mesmo. Ficavam pessoas do lado de fora, na janela, ficavam na porta, lá naquela entrada, e aguardando até, às vezes até altas horas da noite, porque tem audiência que vai até o julgamento vai até altas horas da noite, né? E ali então o pessoal ficava até esperar a decisão do juiz, até a sentença final. A dimensão aqui da sala é pequena, né? Então não comportava, então eles se ajuntavam pelos corredores. E era interessante, na época havia assim, uns juízes muito liberais. Não havia aí, hoje, como tem a distribuição de senha, seleciona o pessoal para assistir esses debates. Não havia assim, nenhuma restrição ao comparecimento público. Esses júris de grande repercussão, além da lotação da sala, também os corredores, como também aqui no pátio, que ficava aí sempre em grande número de pessoas aglomeradas esperando o resultado do julgamento. Quando ele foi instalado, em 1874, esse era um sobrado.
Então foi alugado, o proprietário do sobrado aluga para a justiça. E é interessante também que esse proprietário foi também funcionário do tribunal, foi o primeiro secretário desse tribunal. E ele funcionou aqui até na década de 20. E durante então, a necessidade de uma reforma, ele foi transferido por um período de 2 anos lá para o prédio onde funcionava a Faculdade de Farmácia e Odontologia e posteriormente o Gabinete Literário Goiano. Na época da reforma do fórum, é que nós todos os cartórios, fomos para o convento do Rosário. E ali nós permanecemos até completar a reforma. Lá a gente não tinha onde nem colocar os processos. Era calhamaço de processo, né? Com o tempo, a justiça precisou ir além das serras que rodeiam a cidade histórica de Goiás. Em 1937, a jovem Goiânia começava a ganhar forças e se tornava capital do estado. Com a transferência da capital para Goiânia, o Fórum e o Tribunal de Justiça passaram a ter uma sede em uma casa residencial aqui na Avenida Anhanguera com Araguaia. O lugar que até então era para ser provisório funcionou durante 23 anos. E em 1958, aqui na Praça Cívica, o Judiciário ganhou uma nova sede, mas que também não atendia a toda a demanda. A Jovem Goiânia, projetada inicialmente para 50 mil moradores, crescia além das expectativas. Mesmo assim, por 28 anos, esse prédio fez história. E aqui no Setor Oeste foi construída a atual sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como a conhecemos hoje. Sua inauguração foi em 1986. O tribunal funcionava no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas. Ele estava já superlotado, não havia mais como expandir. Dentro de pouco tempo, eu localizei onde atualmente está construído o prédio, estava totalmente vazio aquela área. Naquele tempo era mais fácil, tinha muitos terrenos, o Estado tinha terreno por todos os lugares. Eu falei, aqui vai ficar bom. Então fiz o levantamento daquela área, com medição, topógrafo, levei um estudo pronto para o Dr. Jaci de Assis. Esse terreno eu acho que é grande, mas o tribunal pode crescer e dá para construir um prédio muito bom, está bem localizado, setor oeste, e dá para construir. E levei o levantamento da planta, medição, tudo, levei a presença dele e ele então ofereceu esse terreno ao tribunal. Aí começou a história da construção do prédio do tribunal, onde atualmente se encontra. O Agenda Judiciária Especial 140 anos vai para um breve intervalo, mas volta já com mais história do Judiciário Goiano. No decorrer dos seus 140 anos de existência, o Tribunal de Justiça teve 61 presidentes, homenageados aqui na Galeria dos Ex-Presidentes.
Cada presidente incorporou em sua gestão algo a mais, que ajudou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a ser um dos melhores tribunais do país. Havia muita dificuldade na parte de comunicação dos atos processuais. Eu vou dizer que eu tive assim uma ideia de criar, naquela época era muito difícil, mas eu propus ao tribunal e o tribunal aprovou, encaminhou à Assembleia, criamos 50 cargos de oficial de justiça. E naquela época era um espanto, né? Muita gente. E aí, para desenvolver mais o serviço de comunicação dos atos, né? E por aí fizemos a nossa administração. A minha administração teve como ponto alto, sem dúvida nenhuma, primeiro a criação do Fundesp, Fundo do Poder Judiciário, sem o qual o Poder Judiciário não estaria no nível de presença em todas as cidades e municípios e comarcas do Estado. Criou-se, então, um projeto de autogestão financeira segura. Quando eu assumi a presidência, praticamente toda a justiça, todos os processos saíam aqui deste edifício, que eu ajudei a construir e a exigir do governo a sua construção também do fórum, que é aqui neste edifício. A justiça ativa e a justiça itinerante. Foram novos tempos, novos rumos, que eu tenho orgulho de dizer, sem falsa modéstia, que, com toda sinceridade, foi um novo ciclo para o Poder Judiciário, que vem, no meu modo de entender, com estes presidentes que vieram depois de mim, também com ótimos trabalhos de administração da boa e democrática justiça. No meu biênio, entrou em vigência a nova lei da responsabilidade e aí nós mantínhamos um controle total da unidade padrão para poder fazer gastos. Isso era muito difícil e mesmo porque a falta de experiência, que até do Tribunal de Contas, nesse relacionamento, os outros poderes estavam todos estourados e o tribunal manteve esse padrão equânime extraordinariamente, mas numa vigília total. Tanto que o prédio novo do tribunal, que hoje está construindo os dois fóruns cívicos, os dois prédios fóruns cívicos, aquela parte foi doada para que fizéssemos lá o tribunal. O tribunal ia sair da Chateaubriand para lá. E o projeto estava pronto. 16 andares, um por andar, aquela coisa toda. O desembargador saía do gabinete dele para a sessão no próprio andar, tudo mais. E eu não fiz nenhum lançamento nisso, a não ser exatamente por causa da lei de responsabilidade fiscal. Quando eu tive a felicidade de ser presidente do tribunal, eu já havia passado pela corregedoria, eu fiz um plano, desde a corregedoria, para executar como presidente. A grande carência do Poder Judiciário era de acomodação. O Judiciário sempre, fundamentalmente, precisa de juiz. Nunca tem juiz de sobra. Mas não tinha juiz, como hoje ainda há uma carência muito grande, mas também não tinha acomodação. Não tinha prédio público, não tinha local de trabalho, não tinha uma oficina para trabalhar. Nós fizemos um planejamento para dar ao Judiciário uma estrutura física. Em todas as comarcas, chegar um dia que em todas as comarcas o Judiciário pudesse ter o seu edifício próprio, o edifício do fórum. Isso, graças a Deus, foi concretizado, porque na minha gestão eu fiz os mais difíceis, que foram os fóruns de Rio Verde, Itumbiara, Lusiânia e Aparecida. Então essa foi uma das, na minha opinião, foi uma das grandes marcas da minha passagem pelo Judiciário. Eu tentei abrir as portas do Judiciário à imprensa, que é o veículo mais fácil de levar, que é a justiça, ao povo em geral. Eu tinha essa preocupação, porque inclusive eu sou oriundo do jornalismo. E abri completamente as portas do Judiciário para que a imprensa divulgasse aquilo que quisesse. Que dissesse o que é o Judiciário, o que se pretende fazer. Tirar aquele ar de divindade do juiz. Tornar o juiz mais próximo do povo.
Se vocês examinarem o período, vocês vão ver que ninguém deu mais entrevista para televisão, para rádio, para jornal do que eu, exatamente buscando aí transmitir uma imagem de um judiciário mais aberto e mais acessível à população. A minha gestão ela foi muito voltada para o jurisdicionado, o povo. Havia até então uma certa resistência do povo em frequentar o fórum, frequentar o tribunal, e me preocupei em demonstrar que o poder judiciário era um poder gerido por pessoas iguais aos demais, ou seja, juízes e desembargadores, que pensavam e agiam como qualquer cidadão. E, acima de tudo, se preocupavam e se preocupam com o bem-estar da população e com a segurança jurídica do Estado. A construção de fórum representava, acima de tudo, a autoestima do jurisdicionado, o conforto dos juízes, dos funcionários e, acima de tudo, uma boa imagem do judiciário. 67 fóruns ficaram plenamente licitados, alguns foram por mim inaugurados e outros por aqueles que me sucederam. Quando eu assumi a presidência, eu tinha como mote de administração a valorização do funcionário, a valorização da pessoa humana. O plano, ele acabou com a discrepância que existia entre os funcionários, no que se refere principalmente à questão de trabalho que não correspondia com a mesma remuneração. Melhoramos a remuneração daqueles funcionários que tinha essa discrepância gritante. Melhoramos também, dentro do plano de cargo e salário, a questão de relotação de funcionários. E o plano, ele teve, no seu desfecho final, uma questão de suma relevância, porque resumiu bastante a situação de cada funcionário no que se refere apenas a duas circunstâncias, 2 itens, que é o de analista judiciário e analista e especialista, né, analista administrativo. Então, acho que com isso acabou realmente sendo o mais importante dentre todos os nossos atos diante da presidência. E no próximo bloco você vai conhecer a estrutura organizacional do Tribunal de Justiça. Com a Agenda Judiciária Especial 140 anos, volta já. O Tribunal de Justiça é um tribunal moderno, que ocupa a 8ª cadeira dentre os 27 tribunais de todo o país, se destacando tanto no primeiro como no 2º grau de jurisdição. Um tribunal moderno hoje, né, que tem avançado na prestação de serviços a 1º e 2º grau, é um dos 10 maiores tribunais de justiça dentre os 27 tribunais de justiça do país, né? Nos eventos, reuniões do colegiado de presidentes desses 27 tribunais estaduais, Goiás figura como o 8º dentre os 27. 4 em 4 meses, mais ou menos, há uma reunião nacional e sempre, então, o presidente de Goiás tem a honra e o privilégio de sentar-se em 8º lugar. E é aqui, na Corte Especial, que os 17 desembargadores julgam processos administrativos e os que pedem foro privilegiado. Quinzenalmente, mais de 50 processos são levados em pauta.
Tribunal do Júri são julgados crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, formados por um juiz e 25 jurados, dos quais 7 constituirão o conselho de sentença. O caso mais recente que sensibilizou todo o país foi o de Mara Rúbia, mulher que teve os olhos perfurados pelo ex-marido. O réu, a vítima e as testemunhas sentaram-se aqui, nesta cadeira, e foram assistidos por milhares de pessoas. Pela primeira vez no estado, um tribunal do júri foi transmitido ao vivo pela internet. O Tribunal de Justiça possui diversas ações e programas que buscam atender à necessidade da sociedade. O mutirão do júri foi criado para dar maior celeridade aos processos representados de competência do Tribunal do Júri, na qual o Tribunal Goiano atingiu o ranking nacional no ano passado. O projeto Justiça Ativa foi criado para reduzir o número de processos em tramitação no Fórum da Comarca, especialmente aqueles cujas partes sejam beneficiárias da justiça gratuita. O Justiça Terapêutica traz um olhar no futuro da sociedade, buscando solucionar problemas de forma educativa para o cumprimento da legislação penal, de forma harmônica, com medidas sociais e de tratamento a pessoas que praticam crimes, nos quais o elemento droga esteja presente de alguma forma. Visando o bem comum e a reestruturação daqueles que mais precisam da justiça, o tribunal conta com diversos programas e ações, entre eles o Pai Presente, Justiça Móvel, Justiça Educacional, Projeto Acelerar e o Começar de Novo. Ao longo desses 140 anos, o tribunal se consagrou como um grande canteiro de obras. Apenas 6 comarcas não possuem sede própria, mas já estão em fase de finalização. O novo Fórum Civil de Goiânia surge com a perspectiva de desenvolvimento para a capital e mostra que o Poder Judiciário está sempre atento e antenado às transformações. O projeto faz parte de um dos maiores planos de obras do país, desenvolvido pelo Poder Judiciário goiano. Projetado para abrigar 60 varas, o Fórum será edificado numa área de 57 mil metros quadrados e terá 11 pavimentos. Sou juiz há 35 anos e cheguei a essa condição de presidente. Já eu sou o presidente número 62, 62º. O nosso Tribunal de Justiça, já disse, figura como dentre os 10 maiores e um dos principais tribunais de médio porte. Nós avançamos, somos mais de 5 mil servidores, cerca de 400 juízes, 36 desembargadores, um crescimento contínuo dentro da modernidade, e buscando parâmetros de modernidade e agilização da justiça, sempre atentos ao Conselho Nacional de Justiça, que tem regrado, tem orientado, tem determinado mudanças muito importantes em todo o país. São 140 anos de história, com vislumbre no horizonte de uma justiça mais humanizada e mais perto do cidadão. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás caminha certo, rumo ao futuro, de mãos dadas com o povo goiano.